Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Certa. Aqui a gente fala de forma clara e objetiva sobre o mercado imobiliário sem enrolação. No episódio de hoje a gente vai direto ao ponto. Você vai financiar um imóvel? Então segura aí que tem muita coisa que o banco não te conta que nós vamos te contar aqui. Eu sou Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje estamos aqui com uma convidada e parceira super especial. Ela é casada com o Vinícius, mãe do Bernardo, do Murilo, da Helena e da Laura. Ela atua no mercado imobiliário há 17 anos, vinculada à Caixa, é correspondente Caixa aqui há 12 anos e é especialista em financiamento imobiliário e consórcio da Caixa e tem o prazer de atender e ajudar tantas pessoas a realizar os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, Vanessa Mayra. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Hugo. Olá, Samuel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre financiamento imobiliário. Que bom ter você, Vanessa. Que bom. Que financiamento imobiliário é a força motriz aí, né, das intermediações, né, de imóveis, porque hoje, né, estatisticamente aí, a cada 10 imóveis, né, transacionados, 6, 7 são financiados. Então é um assunto que eu vejo que é muito pertinente, né, a gente tratar sobre ele e falar, e nada melhor do que trazer você aqui, Vanessa, para poder conversar com a gente sobre isso. Bom demais. Se a gente fosse então começar a falar sobre financiamento imobiliário, o que é que você mais ouve hoje como correspondente, né, bancário ali de financiamento dos clientes, de corretores? O que são ali talvez as principais dúvidas que essas pessoas têm? A maioria deles, primeira pergunta hoje que eu mais recebo, eu estou entrando em contato porque eu queria entender como funciona o financiamento imobiliário. Eles sempre chegam com a intenção de saber o limite de crédito que eles conseguem, os valores que o banco disponibiliza, os custos que envolvem, né, o financiamento imobiliário, para poder se preparar, para poder seguir com a procura e pesquisa de um bem e logo depois dar entrada no financiamento e na tentativa de crédito com o banco. Na maioria das vezes, a principal pergunta seria essa, ao meu ver. Você acha que existe especulação? Pessoas que te procuram só para saber? Sempre ou realmente tem. Elas têm interesse na compra? Eu acho que existe tanto as pessoas que procuram por interesse, existem as pessoas que procuram para saber como funciona, para saber se a liberação de crédito, se aquele cenário vai enquadrar dentro da condição, porque a maioria das pessoas que eu atendo, eles não fazem a mínima ideia de como funciona o financiamento imobiliário. Então, eles estão indo ali para entender o cenário e ver se aquele cenário encaixa dentro das condições de pagamento dele. Mas sim, como em todo o mercado, infelizmente, tem muitas pessoas que estão ali, não tem nada para fazer, então deixa eu pedir uma simulação para ver como é que fica. Às vezes tem essa questão, e eu vejo também que às vezes as pessoas não, é o inverso, querem às vezes comprar um imóvel, mas não tem a mínima ideia do que pode comprar. Isso mesmo. Porque se você vai financiar, a base é você identificar primeiro o que eu posso, qual que é a minha condição de financiamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância do correspondente nesse processo, porque beleza, o corretor de imóveis, ele é, né, o intermediador, ele que vai ali atender o cliente, mostrar o imóvel, fazer a transação, mas o correspondente, ele é um suporte extremamente importante para o corretor, para trazer clareza para o cliente que está comprando o imóvel, ele justamente saber qual que é a capacidade dele, o que ele pode adquirir, o que ele pode comprar, quanto que ele pode financiar, como que funciona isso? Eu sempre falo com os clientes, porque muitas vezes o cliente chama assim, eu entrei em contato com o corretor, mas o corretor, ele ainda não quis me mostrar o imóvel, ele pediu para entrar em contato com você primeiro e fazer a simulação. Então, eu sempre acolho esses clientes explicando para eles o seguinte, o corretor está extremamente correto. Por quê? Primeiro, o cliente é importantíssimo que ele entenda o cenário que ele encaixa, para não perder o tempo daquele cliente ou não criar uma frustração com aquela pessoa. Porque às vezes ele olha um imóvel lá de R$500 mil e quando a gente vai simular, às vezes aquele imóvel de R$500 mil foge um pouco à condição de pagamento de entrada, mensalidade, documentação. Então, o atendimento inicial com o CCA, na minha visão, é extremamente importante para você nortear a procura do cliente. Só um parênteses aí, o que é CCA? Porque pode ser que tem gente que não sabe o que é. Correspondente Caixa aqui. Isso, então, ótimo.
abreviando, CCA. CCA. São os agentes Caixa, representantes da Caixa Econômica, que fazem esse atendimento, a simulação ao cliente, para ele entender o cenário que ele encaixa de condição de compra mesmo. Então, quando o cliente ele faz esse atendimento prévio, ele recebe algumas orientações, ele consegue entender o cenário de valor que vai enquadrar dentro da condição de compra dele, para ele começar a procurar bens que se enquadrem dentro do orçamento, né? Dentro do valor de crédito que ele consegue com a instituição. Então, todo cliente que chega, por onde eu começo? Eu falei, você está começando no local certo. É aqui comigo, simulando, entendendo a sua situação de crédito e a partir daqui que dá trabalho, que é procurar o imóvel, localizar. Feito isso, a gente seguir com o pedido de crédito junto ao banco. Vanessa, eu recebo muito cliente procurando possibilidade de compra de imóveis sem entrada. Existe alguma condição, alguma situação no mercado que a gente consiga oferecer para o cliente um imóvel sem entrada? Então, já existiu há uns anos atrás, quando eu fiz meu financiamento, eu financiei em 2011, a Caixa ainda tinha uma condição onde o prazo reduzido a 240 meses, a pessoa conseguia 100% de financiamento. Hoje, essa opção não existe mais. Então, hoje, como vai funcionar as cotas de financiamento? A depender das modalidades, porque hoje nós temos linhas de crédito como Minha Casa Minha Vida, SBPE, o Procotista no momento está suspenso, temos a linha de crédito que veio para imóveis acima de 1,5 milhão, que é o CDI, então essas cotas, né, vão variar de acordo com as modalidades. O máximo que a gente vai conseguir hoje de crédito seria, por exemplo, um empreendimento de imóvel na planta em parceria com a Caixa, onde a pessoa consegue até 90% do valor do bem, ou imóveis de leilão, aqueles imóveis que a Caixa toma e coloca para venda no seu estoque novamente, onde a pessoa consegue até 95% do valor do bem em alguns casos, a depender do anúncio, de avaliação do bem, de alguns fatores que influenciam. Via de regra, imóveis prontos, se for Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a pessoa vai conseguir aí entre 80% a 60%, variando entre novo, usado. No SBPE, que é a linha fora do programa do governo, 30% de entrada, isso se a gente estiver falando de imóveis residenciais, novos ou usados. Então, essas cotas, elas vão mudar de acordo com o enquadramento do cliente, se é programa do governo ou não, e com o perfil do bem também. Mas 100%, respondendo a sua pergunta, atualmente não tem nenhuma linha. A Caixa ela financia até 5% do valor financiado para documentação. Então, no leilão, em alguns casos, a gente consegue chegar a quase 100%. Porque aí o cliente pega 95%, financia 5% do valor ali destina para documentação, que é através de reembolso. Então, ele registra e depois pega o reembolso da documentação. Então, vai chegar próximo a 100%. Mas o 5% aí não é um 5% do valor da documentação, é 5% do valor da transação para pagar a documentação. Pagar a documentação. E isso, 5% do valor financiado para pagar a documentação e por sistema de reembolso. Eu preciso pagar para depois ser reembolsado. ITBI e registro, e aí você paga, apresenta recibo, pega o reembolso depois do registro do contrato. Via de regra, a média que o que vai gastar para ITB registro vai variar aí, 5%, 6%, dependendo, vai depender do processo. Do que é. Isso. Eu acho que, pegando esse gancho aí do percentual de financiamento, eu acho que a pergunta que vem logo na sequência é ótimo. Então, se financia 80%, 60%, 90%, 70%, e o restante é a entrada. Como que é as alternativas? O que pode ser utilizado? O que pode ser feito? No exemplo, nós temos FGTS, outras coisas, né? O que pode ser feito, utilizado como meio de entrada para o restante ali, né? Para poder fazer a transação. Completar. Então, atualmente, se o cliente enquadra nas regras do uso do FGTS, a pessoa tem que morar ou trabalhar no município, ter mais de 3 anos de carteira assinada, e aí eu abro um parêntese também que as pessoas confundem um pouco essa questão dos ter os 3 anos de carteira assinada, imaginando às vezes que são 3 anos na mesma empresa, e na verdade são 36 meses, 3 anos de recolhimento do fundo de garantia, no somatório de todos os períodos trabalhados em empresas que recolheram. Não tem que ser sequência
sequencial, não. Se eu trabalhei um ano, fiquei desempregado 6 meses, trabalhei mais um ano, fiquei desempregado 6 meses, trabalhei mais um ano, deu os 3 anos e eu tô apto a utilizar aquele fundo ali de garantia para isso. 3 anos ou mais já enquadra, desde que a destinação do bem seja para fins residenciais. Então, o fundo de garantia, por exemplo, ele é uma opção para aquisição de imóvel novo ou usado ou construção residencial. Se for terreno, imóvel comercial, aí nesse caso não pode ser utilizado. Então, o FGTS é um meio muito utilizado para fazer a redução da entrada e, como o restante do valor devido é direto com o proprietário do imóvel, cada negociação vai gerar uma situação. Existem alguns vendedores que estão abertos à negociação, aí pega carro, pega moto, parcela de alguma forma, né? A gente vê muito troca em gado. Eu já tive uma situação que trocaram em animais, assim, galo, essas coisas. É diferente, mas acontece. Então, se ambas as partes estão ali em comum acordo, a entrada é negociada com o proprietário e não com a instituição. Porque quando é o consórcio, por exemplo, o consórcio não tem entrada, ele tem o lance, né? O lance no consórcio substitui a entrada no financiamento. Você não tem opção, é um boleto, você paga e a instituição coloca integralmente aquele valor na conta do vendedor. No caso do financiamento, facilita um pouco essa questão da entrada pelo fato desse valor de entrada não ser pago pro banco, ser pago diretamente ao proprietário. Então, se ele está aberto a algum outro tipo de negociação, dá certo. Para pagar aquele restante, né? Para pagar aquele restante. Alguns vendedores é só recurso. Aí que entra, né, Samuel? O corretor, né? Isso então, aí entra o papel fundamental do corretor na negociação entre as partes. Outra coisa, informação que é importante lembrar, é que para um imóvel financiado pelo banco, a garantia do imóvel para um parcelamento da entrada, ela não existe mais para o proprietário. Ela existe agora porque o imóvel agora é do banco. Uma vez que o vendedor assinou, lá está escrito recursos próprios já acertados. Ou seja, o vendedor ele não tem a obrigação de negociar esse valor, porque uma vez que ele assinou ali a escritura, o imóvel vai ser retirado do nome dele e vai ser colocado no nome do novo proprietário, e aí ele já não tem mais nenhum vínculo com aquele bem, né? Então, sim, aquela parte ali que é da entrada não fica nenhuma garantia de alienação. Referente àquele imóvel, não. Pode até, às vezes, ser feito alguma outra combinação, dado outra coisa em garantia, né? Fazer um contrato à parte, né? Mas aí não envolve o imóvel. Isso. Eu penso também que uma outra dúvida que é muito grande, né, do mercado, e principalmente porque existe aí, às vezes, mudança, nuances, as divisões de faixas, né? Você conversa com alguém e fala faixa 1, faixa 2, mas o que é isso? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, como é que funciona? Quem é que pode? É o valor do imóvel? É a renda? Eu queria que a gente trouxesse um pouquinho aí, que você, né, trouxesse no dia de hoje, como é que está essas divisões, quais faixas existem, como que funciona para poder a questão de cada faixa, o que é a diferença, e trouxesse para a gente essas informações também. Certo. Dia 5 de maio agora, houve o lançamento de uma nova linha, né, uma nova faixa do programa, que chama Programa Classe Média, o vulgo faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é mais uma faixa que veio para incrementar o programa. Hoje o programa ele é dividido entre faixa 1, 2 e 3 e vulgo faixa 4, que na verdade é o programa Classe Média. O faixa 1, ele fica para pessoas com rendas de até R$ 2.850 e as pessoas que se enquadram dentro dessa faixa conseguem comprar imóveis novos ou usados residenciais de até 220 mil. Saindo do faixa 1, a gente vai para o faixa 2. Faixa 2 são... Só para, porque eu acho que você vai colocar valor, para também ficar claro, né, que esses valores eles mudam de acordo também com a localidade. Isso, né? Aqui nós estamos falando Governador Valadares. Da nossa região aqui, Valadares, Ipatinga, né? Vale do Aço aqui, que estão aí classificados dentro dos mesmos valores, dos mesmos parâmetros. Populacional, né, mas, do BGE. Obviamente, né, a nível Brasil, você tem aí mudanças, porque isso vai mudar de acordo com a quantidade de habitantes, né? Correto, isso mesmo. Então, se a gente for para a capital, o limite é maior. Próximo à nossa região aqui, com municípios com população inferior a Governador Valadares, a gente vai ter aí Fernando Sorin, Engenheiro Caldas, esses municípios aqui próximos, aonde teve um grande benefício, que a mudança que veio junto com a criação do faixa 4 foi o aumento do teto do valor do imóvel para esses municípios. Nesses municípios o teto era 190 e a maioria dos municípios aqui em volta de Governador Valadares foi para 210.
E isso ajuda muito, porque um município pequeno, ele tem um custo de produção que é um pouco dificultado com a questão de mão de obra, né, a entrega do material nesses municípios, frete, essas coisas. Então, isso beneficiou bastante esses municípios, esses 20 mil, foi uma diferença muito boa. Então, para Valadares, o teto do faixa 1 e do faixa 2 são 220. Mas, para outros municípios, vai depender do recorte populacional. Se o corretor fala assim, mas como que eu vou saber disso? O próprio simulador da Caixa, ele já é parametrizado com esses limites. Então, vou te dar uma ideia. Você vai fazer um atendimento de um cliente no município onde você não tem noção se lá vai ser 210, se vai ser 220, se vai ser um limite maior. Você pode abrir o simulador, lançar o valor do bem, e você vai aumentando. Você aumenta 10 mil, você aumenta 5 mil. Por quê? Quando você sai do limite do programa Minha Casa Minha Vida, ele para de aparecer como opção para você. Então, mesmo que às vezes você não tenha ali o recorte dos limites, o próprio simulador, ele já é uma ferramenta onde você pode aproveitar dele para poder verificar o limite para aquele município. Na nossa região, 220, aqui para Governador Valadares, para o cliente que entra no faixa 1, que é rendas de até 2.850. Faixa 2 vai ser para rendas de até R$ 4.700. Saindo disso, a gente vai para o faixa 3, que são rendas de até R$ 8.600. O faixa 1 e faixa 2, as cotas são as mesmas, 80%, tanto para novo quanto para usado. Subsídio, para alguns rendimentos, até R$ 3.500 de rendimento vai ter subsídio, de R$ 3.500 a R$ 4.700 não recebe, e eles vão financiar com 20% de entrada. No faixa 3, já muda um pouco essa composição, porque no faixa 3, os imóveis novos o faixa 3, rendas de até R$ 8.600. Os imóveis novos, no faixa 3, conseguem até 80% de financiamento. Já os imóveis usados, eles só conseguem 65%, é 35% de entrada. E o teto do valor do bem também é diferente. O faixa 3, o novo, é até 350 e o usado é até 270 mil. Então, os valores tetos, de novo, para usado e as cotas de financiamento mudam também no faixa 3. Seguindo isso, a gente vai para o programa classe média, que é o faixa 4, onde são imóveis novos ou usados de até R$ 500 mil, aonde a Caixa financia até 80% do valor do bem no imóvel novo, e o imóvel usado, ela financia uma cota máxima de 60%. Então, o usado ele tem uma diferença expressiva comparado com o novo, se a gente vai para o faixa 3 ou para o faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, resumindo, faixa 1 e 2, mesmo valor. O teto é 220. O que muda, então, de 1 e 2 é o quê? O valor do subsídio. Do subsídio, que um é um valor do subsídio maior. O subsídio é a capacidade financeira. Então, quanto menor a renda, maior o incentivo em cima do subsídio. Quanto maior a renda, menor o incentivo do subsídio. E no novo, o subsídio é maior. O usado, o subsídio cai pela metade. Então, se ele ia ganhar 10 mil no novo, ele vai ganhar a metade disso. Qual que é o teto do subsídio atualmente? 55 mil. Que é um subsídio que vai atender imóveis na planta. Então, mas pode chegar a até 55 mil reais. Então, faixa 1 e 2, o subsídio tem o limite igual. Correto. Para novos. Se for imóveis usados, aí o subsídio reduz. E o valor também, limite 220 para os dois. Correto. O que vai diferenciar aí é a questão da renda, né? Correto. De limite. Do 3 aí, a gente já está falando de 350 mil de limite de imóvel. Isso. E também o 3 não tem subsídio nenhum. Não existe subsídio no 3. Para a faixa 3 e nem para a faixa 4. Não. Obviamente que aí seria para rendas superiores. Vamos lá. Subsídio de recurso para amortizar a entrada. Porque o pessoal às vezes confunde um pouquinho. Eles acham que só existe subsídio no Minha Casa Minha Vida no que diz respeito àquele incentivo do valor para redução da entrada. Mas, na verdade, os programas do governo, eles têm mais de um foco, né? Mais de uma fonte de subsídio. Quando a gente pergunta, tem mais de 3 anos de carteira assinada? O cliente que tem, no faixa 1, 2 e 3, ele recebe um redutor de 0,5% sobre a taxa de juros. Esse redutor não é o banco que fica sem receber esse 0,5%. O governo federal, ele subsidia
essa diferença. Alguns clientes viram para a gente e falam assim, Vanessa, mas por que quem tem 3 anos de carteira assinada recebe o 0,5% do redutor e eu que sou servidor e nunca trabalhei de carteira assinada não recebo nada? O que subsidia, o que garante a condução do programa é o fundo de garantia. Então, nada mais justo do que os trabalhadores que bancam o recurso do qual provê aquela verba, né, para ser emprestado, tenham algum diferencial sobre os demais. Não é impedido que quem não tem 3 anos de carteira assinada entre no Minha Casa Minha Vida. Ele consegue entrar no programa. Mas o cliente que possui, que é o cotista do fundo de garantia, ele tem esse diferencial, ele tem essa redução na taxa de juros, porque ele está contribuindo ali, né? O recurso dele está sendo parece utilizado. Pouco, 0,5%, a gente fala assim, né? Poxa, 0,5%. Mas ao longo de 320 meses. 360 é muita 360. Coisa. E em alguns casos, 420 meses faz uma diferença. Faz. Né? Quando a gente faz a reserva orçamentária, né? Porque para assinar um contrato a gente tem que reservar aquele recurso do governo para aquela operação. Na maioria das vezes, o redutor do FGTS no imóvel teto de 220 vai dar ali só para o redutor de 0,5% algo em torno de aproximadamente R$26 mil. Então é muita coisa, porque quando você pega 0,5% num saldo devedor, às vezes, de 178 mil, perdão, é uma diferença grande. É porque nós estamos falando a longo prazo, né? Isso representa ali, a nível acumulativo, realmente é significativo. Eu não sabia que tinha esse benefício. É novo isso? Ou sempre foi assim. Uhum. E existe um terceiro, que é sobre a taxa de administração. Ela compõe a prestação, o valor dela é R$25. Então, pessoas com renda de até 2.850, depois, se vocês tiverem a curiosidade de simular e abrir ali o demais prestações do simulador, vocês vão ver que acima de 2.850, os 25 ali da taxa de administração está dentro da composição da parcela. Enquanto para rendas de até 2.850, não existe essa taxa de administração. Então, para alguns clientes, ele tem o subsídio, que é o subsídio principal, que abate no valor da entrada. Ele tem o subsídio pela parte dele ser cotista do fundo de garantia, ter mais de 3 anos de regime com recolhimento de fundo de garantia. E, às vezes, ele tem um outro subsídio, que é a taxa de administração, de R$25. Então, tem clientes que têm 3 fontes de desconto dentro da operação. E quando a gente fala de clientes com renda de até 2.850, R$25, gente, é muita coisa para melhorar o crédito dele. Então, aquela retirada ali da taxa de administração viabiliza ajuda o poder, né, mais de financiamento, né? Isso, e faz a entrada ficar menor para esse padrão de clientes com uma renda menor. Deixa eu pegar um gancho aqui. Está vendo a quantidade de informação, a quantidade de critérios, né, que existem? Então, eu como corretor, eu vou falar por experiência própria. É muito mais interessante que a gente direcione para um CCA o cliente, que a gente acompanhe o cliente até, se for preciso, mas que a gente não cometa o erro de querer fazer uma simulação e a gente errar numa informação dessa e passar, por exemplo, para um cliente que estava com a esperança de comprar um imóvel dentro de uma condição ali que o governo poderia ajudá-lo, que o programa, né, poderia ajudá-lo, e a gente erra numa informação e joga um balde de água fria no cliente ali. Então é muito importante, mesmo que a gente tenha conhecimento, entendimento do processo, da simulação, que a gente direcione o cliente, né, para um CCA, para que ele realmente tenha aquela simulação mais fidedigna com a possibilidade real dele conseguir um financiamento. Que você pelo menos tenha o suporte de um correspondente para você poder se capacitar, né? Eu tenho visto essa necessidade, né? O perfil do cliente está mudando, né, Samuel? Cada vez que passa, o cliente ele tem uma necessidade de um retorno mais rápido, né? O nível de ansiedade, de desejo dos clientes está aumentando muito, o padrão de consumo dos clientes está mudando, então o corretor ele tem essa necessidade de se capacitar mesmo. A gente está até montando um curso para poder estar passando mais qualificação do atendimento e dando essa expertise maior para os corretores, porque eu falo que, para mim, na minha visão, no que eu vejo, a parte mais importante do atendimento é a simulação. Por quê? Uma simulação bem feita
vai direcionar para um atendimento de qualidade e para um fechamento de sucesso, né? Também. Isso. É que eu vejo, dentro do que você está falando aí, muito erro hoje do atendimento do corretor é de não trazer, às vezes, o cliente para a realidade dele primeiro. Então, é o que você está falando. Faz uma simulação e vê qual que é a capacidade sua de financiamento. Você consegue comprar um imóvel com a renda que você tem e tudo de até 400 mil. Então, essa é a realidade do cliente. Não adianta eu mostrar um imóvel de 500, de 600 mil para esse cliente. Porque eu vou mostrar e vou perder o tempo, porque ele não tem capacidade de adquirir esse bem. E alguns corretores, eu vejo que às vezes eu brinco e falo assim, a gente não tira pedido no atendimento. É um atendimento, é um suporte que você dá para o cliente. É personalizado, né? É individualizado. Cada cliente tem... Você vai pegar clientes, às vezes, com a mesma renda e simulações completamente diferentes, porque um tem 3 anos de carteira, outro não tem. Um é mais velho, a idade reflete no seguro que garante a liquidação do financiamento em caso de falta do proponente. Então, assim, não é um pedido da Shopee ali que a gente escolhe ali, pede, chega expresso, sabe? É um atendimento. E o corretor que passar a entender que a realidade agora é essa e que os corretores que estão se preparando, se capacitando e percebendo que o ponto principal do atendimento é a simulação. Por quê? Eu disse isso uma vez em uma palestra, eu já tive casos, às vezes, de em um dia, quase 10 corretores me mandarem a documentação do mesmo cliente. Ou seja, para pensar. Ele é um cliente que ele já rodou quase 10 corretores em um único dia. E aí eu tenho uma listinha de informações pessoais que eu peço e eu sempre falo, gente, pode parecer que é muita coisa, mas essas informações, elas são o diferencial para a gente conseguir viabilizar o melhor crédito possível para esse cliente, ou às vezes matar ali a procura dele porque a gente não conseguiu chegar em um valor ideal. A gente vai conseguir atender a expectativa de todos os clientes? Não. Mas a qualidade dos dados vai fazer com que a gente consiga atender essa expectativa na maior quantidade de vezes possíveis. Mas para isso eu preciso de dados, para isso eu preciso de informações corretas. Então, às vezes, um corretor mandou digitado assim, renda bruta, R$2.000. Fulano, ele mandou o contra-cheque, porque às vezes o cliente digita o valor líquido e não o valor bruto. Quando a gente fala de faixa, gente, a gente está falando de 1 centavo para tirar o cliente de uma situação e colocar ele em outra. Entende? Então, até 3.500 ele vai pegar subsídio, mas 3.500 e 1 centavo ele já não vai pegar. Então, com os 2 últimos contra-cheques, a gente consegue entender melhor o contexto. Não estou te falando que a gente vai manipular, mas a gente vai fazer uma simulação adequada, correta, de acordo com os dados reais. Então, às vezes, nesses quase 10 corretores que mandaram a mesma documentação, a maioria pegou, tipo assim, o cliente já está tão acostumado que ele estava só copiando e colando e mandando. Mas aquele que se dispôs a falar, olha, para a simulação ser feita com qualidade, eu preciso do seu comprovante de renda. E aquele ali, às vezes, demorou meia hora a mais para poder enviar a informação. Só que ele foi quem fechou a venda. Por quê? Porque quando eu pego o contra-cheque, ele colocou 2.000 e às vezes o bruto era 2.500. Porque ele tinha alguns descontos, ou um vale que descontou ali, e o cliente ele não sabe que esses valores de bruto e líquido fazem a diferença. Ele faz uma leitura dinâmica ali, qual sua renda, ele nem vê que estava escrito bruto, ele nem sabe essa diferença entre bruto e líquido do contra-cheque. Às vezes ele olha só que entra no bolso, né? No bolso dele. Quantas vezes eu já atendi clientes, qual que é a sua renda bruta? 2.000. Esse é o valor antes dos descontos? Esse é aquele valor cheio que não é o que cai na sua conta? Ah, não, aquele valor lá é 2.500. Ou seja, na cabeça dele, o bruto é o líquido. Então, e se falando de atendimento personalizado, eu acho que a importância do corretor nesse processo, não só direcionar. Então, por exemplo, entrou o lead aqui no meu WhatsApp, eu quero financiar, tá, Vanessa, atende aí. Não, eu vou acompanhar, eu vou levar o cliente, que aí eu vou alimentar o cliente ali com uma série de informações que ele vai precisar se munir de dados para levar então para você. E eu fazendo esse acompanhamento, eu consigo fazer um atendimento personalizado e praticamente garantir que ele tenha um atendimento mais adequado ali junto ao CCA. E chegando no melhor cenário possível que ele possa conseguir, além do fato de você entender o que muda de uma situação para outra. Porque quando você faz a coleta de dados, você começa a
se munir de informações. Você vai ver, às vezes você vai atender um trabalhador rural, às vezes você vai atender alguém que o rendimento dele vem de aluguel, às vezes você vai atender alguém que é pejotizado, por exemplo, né, que a renda dele é... Então, você vai acabar aprendendo ali. Isso. Então, você vai aumentando o seu know-how ali, de forma que quando os clientes com aqueles perfis que você já atendeu te procure, você meio que já sabe um pouco do caminho, isso. O que dá mais celeridade no atendimento, tanto para o CCA quanto para você, e é mais assertivo na hora de você conseguir fechar a venda também. Assunto de financiamento, a gente... Tem muito. Se for que a gente for andando aqui, fica muito tempo. Nós estamos caminhando já aqui para o nosso fim. E eu selecionei aqui, Vanessa, algumas perguntas que eu vejo que são muito recorrentes, né, no nosso mercado, de clientes, de corretores, dúvidas que a gente às vezes recebe sempre. Eu queria trazer aqui para a gente poder rapidamente... Você ser bem objetiva, mas a gente conseguir responder. Primeiro aqui, como financiar um imóvel morando no exterior? Atualmente, a Caixa não está liberando financiamento para imigrantes, né? A Caixa liberava com apresentação de declaração de imposto de renda americana, desde que traduzida e apostilada, e aceitava documento equivalente a contra-cheque em qualquer lugar do país, do mundo. Mas, atualmente, essa liberação não está sendo possível. A gente fica na esperança que talvez algum dia volte, mas ainda não se sabe se e quando isso volta a acontecer. Então, para imigrantes, né, quem estiver fora, infelizmente não está sendo liberado crédito no momento. Uma alternativa para quem não consegue fazer financiamento é comprar aí na planta, né? As próprias construtoras hoje fazem esse tipo de financiamento próprio, né? Ou consórcio. Ou consórcio também. Porque no consórcio aceita a declaração de imposto de renda americana desde que traduzida e apostilada. E o cliente que está fora, às vezes ele não tem aquela necessidade imediata, né? Igual Sim. Alguns clientes que estão no país, eles precisam sair do aluguel e ir para a sua casa própria, porque às vezes eles não conseguem pagar o aluguel consórcio. O consórcio pode ser uma ótima opção para quem está fora do país. Declaração de imposto de renda como comprovante de renda pode? Pode, desde que atenda às regras da obrigatoriedade da Receita Federal. Então, a Caixa aceita, desde que dentro das regras de obrigatoriedade, que aí hoje vão ter as regras quanto a valor tributável, isento, renda rural, bens e direitos. Então, se seguir aquela regra da obrigatoriedade, o IR é aceito, e tem a questão do calendário. O calendário ele abriu esse ano em abril, encerrou dia 30 de maio, e a Caixa aceita os IRs feitos até no máximo 30 dias após o encerramento do calendário. Então, geralmente vence dia 31, esse ano venceu dia 30 de maio, todos os IRs feitos até 29 de junho, a Caixa aceita. Se for feito depois dessa data, apesar de poder, a Caixa não aceita essa documentação. Composição de renda, como que funciona? A pessoa pode somar renda com quem ele quiser. Pai, mãe, irmão, amigo, desde que ele entenda que uma vez que você soma renda com alguém, aquele imóvel é seu e daquela outra pessoa também, desse alguém também, entende? Então, assim, independente do que aconteça com o relacionamento de vocês, o imóvel permanece sendo dos dois. A pessoa às vezes somou a renda e é só ele que paga. No papel, legalmente falando, o imóvel pertence a todas as pessoas que fizeram composição de renda dentro do financiamento. Tem algumas dúvidas? Eu tenho que fazer uma união estável para comprar com a minha noiva? Não existe. Algumas pessoas até induzem, né? Eu fiz a união estável porque me falaram que precisava. Não existe isso. Eu, por exemplo, quando comprei o meu primeiro imóvel financiado, eu era noiva do meu esposo, nós compramos juntos, sem união estável, sem ter casado, nada disso. Então, consegue fazer a composição de renda independente do vínculo. Marido e mulher, consegue separar a renda? Vamos lá. Se são casados com separação total de bens, no SBPE pode ser feito financiamento em nome de um ou em nome do outro. Se eles forem casados com comunhão parcial ou total, não tem essa opção. E dentro dos programas do governo, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, independente do regime de bens, é a renda bruta familiar. Vanessa, são casados com separação total de bens. O Minha Casa Minha Vida determina que, para entrar no programa, é obrigatório que seja a renda bruta familiar. Então, vai ter uma situação ou outra, o SBPE, por exemplo, aonde, a depender do regime de bens, consegue comprar sozinho, em outras não. Última pergunta. Sou autônomo, como comprovar a renda? Então, alguns autônomos, eles declaram imposto de renda,
que o imposto de renda hoje, se você é proprietário de empresa autônomo, mas tem CNPJ aberto, você consegue declarar o imposto de renda pessoa física com o rendimento que você retira do seu CNPJ. Aqueles trabalhadores que não têm CNPJ ativo, que o vínculo é, vou dar um exemplo, um dentista que atende na clínica como pessoa física mesmo, que emite os seus recibos como pessoa física. Existe um campo da declaração de imposto de renda que é o trabalhador não assalariado. Então, esse tipo de prestador de serviço, ele consegue declarar a sua renda nesse campo do rendimento pessoa física, né? Porque ele não tem empresa. Também são aceitos retirada de prolabore para empresas que não sejam MEI. O MEI é só através do imposto de renda. E tem pessoas, por exemplo, que mexem com gado, com leite. Então, eles têm as notas fiscais de compras e vendas, seja pecuária ou agropecuária, né? A renda do campo, independente da finalidade. Se ele está com tudo documentado, tem as notas fiscais de compras e vendas, também é aceito. Então, proprietário de empresa, declaração de imposto de renda, notas fiscais no caso de renda do campo, em alguns casos, por exemplo, também a pessoa vai ter imóveis de aluguel, então o contrato de aluguel junto com os recibos vai ser comprovação, isso, desde que o imóvel esteja registrado em nome da pessoa. O imóvel está no seu nome, o contrato está no seu nome, tem um histórico de pagamento, a gente consegue também utilizar o contrato de aluguel como comprovante. Show de bola. Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Muito enriquecedor, né, Samuel? Assim, muita informação. E na realidade, assim, né, a gente fica aqui esse tempo conversando e é só um pedaço do que porque é muito extenso, né? Correto. Se quiserem fazer um contato, falar com você, né, tirar alguma outra dúvida, procura como, às vezes, né, seu Instagram, não sei, o que você quer compartilhar com a gente aqui para passar para quem estiver nos assistindo. O escritório ele fica ali na rua Benjamin Constant, número 527, no centro, e aí o contato é o 339-9975-6549. Simulações, orientações, dúvidas, agendamento para atendimento presencial, é só entrar em contato que vai ser um prazer atendê-los. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Samuel, Vanessa. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. E para você que está aqui com a gente até agora, nosso muito obrigado também. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, entendido um pouco mais sobre financiamento imobiliário. Se você precisar de auxílio, nós estamos aqui. Deixa aqui o seu comentário, né, a sua pergunta e conte com a gente. Compartilhe esse vídeo para chegar em outras pessoas. Curta aqui, né, curta o nosso canal. E vamos juntos, né, construir aí um mercado imobiliário diferente, com informação, com seriedade, para que possamos realizar negócios de forma correta. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!